Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo entrevista com escritores e artistas acrianos. Hoje eu tenho a honra, a alegria de entrevistar uma pessoa que é de extrema importância para a nossa cultura acriana. É o Enilson Amorim. Ele é escritor, ele é cartunista, ele é o presidente da Associação Acriana de Cinema, ele é membro da Academia Acriana de Letras e já tem uma vasta experiência na área do audiovisual, que é uma área que ele domina bastante. Seja bem-vindo, Enilson, ao nosso bate-papo entrevista. Obrigado, professor Eliseu Melo, confrade Eliseu Melo. É uma grata satisfação estar aqui falando um pouco da minha história como pessoa da arte, né? Como pessoa que resolveu abraçar a causa da arte como sinônimo de atividade que vai enriquecer, né, uma sociedade, porque uma sociedade sem arte é uma sociedade sem direção, uma sociedade sem rumo, né? A arte ela tem essa capacidade de direcionar o indivíduo a seus propósitos e aos seus objetivos. Meu confrade, fale pra gente, por gentileza, de onde você é? Você é de Rio Branco, é do interior, você é acriano? Fale um pouquinho da sua infância pra gente. Bom, eu nasci em Rio Branco, né? Sou daqui de Rio Branco. Os meus pais são os meus avós, tanto os avós paternos, eles são migrantes nordestinos, né? Meus avós paternos. E meu avô materno e avó materna, eles vieram do Alagoas, né, do estado de Alagoas. E, enfim, meus pais foram seringueiros, né, viveram muito tempo nos seringais. Eu sou o 19º filho, eu sou o mais jovem, o mais novo, né. A minha mãe teve 11 filhos, num tempo em que as mulheres tinham muitos filhos, né, no seringal. E os meus irmãos mais velhos, eles vieram estudar depois já de grande, 16, 17 anos, quando meu pai vem para a rua, né, como se naquela época chamava assim, né, vamos à rua, né, e aí eles resolveram mudar com o objetivo de trazer esses meus irmãos mais velhos para estudar aqui em Rio Branco. E eu, por ser o mais novo, o mais jovem, teve uma época também que o meu pai viajou para Baturité, no Ceará, e me levou, né, e lá eu estudei num colégio católico, num colégio bem tradicional. E lá foi muito importante estudar nesse colégio, porque lá tinha muita valorização com relação à arte, ao desenho, né? Mas eu descobri, os meus pais perceberam que eu tinha habilidade com desenho desde os 5 anos, né? Eu conseguia desenhar as pessoas, os objetos, cadeira, mesa, com perfeição, né? Usando perspectiva, sem ter noção nenhuma de conhecimento. Só que por eles também não ter pessoas da cultura, né? Então eles não entendiam muito, eles achavam aquilo muito normal, né? Um menino com 5 anos fazer desenho de rosto de pessoas perfeita, anatomia. Para eles não era muita coisa, porque eles não tinham muito conhecimento sobre isso. Mas aí o tempo se passou, quando eu cheguei nessa escola, essa escola descobriu, né, essa escola católica, e eu participei de vários concursos de desenho que aconteceu. O nome dessa escola chamava-se Escola Monsenhor Simão Filho. Era uma escola no centro de Baturité, assim numa praça, tenho boas lembranças lá. E também conheci muitos artistas, né, no Ceará. Passei 2 anos lá, pouco tempo, que no caso seria 2 anos. Eu conheci um cara chamado Pedro Cláudio, que ele fazia histórias em quadrinho, tudo manual, usava 2 canetas, né, usava aquela caneta esferográfica Bic grossa, preta, e depois ele usava para dar as sombras, aquela caneta esferográfica preta bem fina. E ele fazia os gibi, né, do Conan, do Capitão América. E toda vez que eu saía daquele colégio, eu via aquele cara comercializando aquele gibi, né? Eu achava que era uma coisa de editora mesmo, né? E aí eu comprei aquele livro e eu perguntei, eu achei estranho, porque parecia muito desenho mesmo assim. Aí ele falou, não, é eu mesmo que criei o roteiro, é eu mesmo que
que faço os desenhos, e aí eu tenho uma copiadora lá em casa, uma máquina de Xerox, e aí eu imprimo frente e verso, monto os livros e vendo. E aí foi quando eu conheci ele, estive na casa dele, era um cara que desenhava muito bem, era um exímio desenhista. Depois eu estive em Fortaleza, vi muitos artistas, né? Conheci muitos pintores, e aí como eu já desenhava, eu me encantei ainda mais com essa coisa do desenho. Aí o que aconteceu? Quando a gente retorna para Rio Branco, eu tenho contato com um chargista chamado Emanuel Cândido do Amaral. Era um chargista que trabalhou nos anos de 86 até 88 num jornal chamado A Folha do Acre, que era um jornal impresso muito famoso, né? Que quem criou esse jornal foi um ex-senador da República chamado Mário Maia. Ele era um médico e ele foi um dos caras que criou a Frente Popular. Essa nomenclatura chamada Frente Popular foi criada por esse cara chamado Mário Maia. E nesse jornal tinha esse caricaturista chamado Emanuel Amaral, um dos melhores caricaturistas que eu já vi na minha vida, né? Ele tinha um jeito satírico muito forte para criticar o sistema, para criticar a sociedade e também os políticos, né? E eu comprava esse jornal A Folha do Acre, era um jornal encantador, e eu ficava copiando as caricaturas desse cara. Eu tinha vontade de conhecer ele, né? Cheguei a conhecer uma pessoa muito educada, muito bem preparada intelectualmente, um artista versátil, não era só cartunista, né? Porque a caricatura é uma coisa, o retrato é coisa, a paisagem é uma outra coisa, então são coisas assim, um pouco distintas, né? E ele era um excelente retratista, além de caricaturista. Então, normalmente os caricaturistas eles não sabem discernir. Quando você manda um caricaturista fazer um retrato seu, daqui a pouco ele está distorcendo tudo, né? Crescendo o nariz, aumentando o olho ou diminuindo o olho, dependendo da forma. Mas ele tinha essa coisa de dominar. Quando ele ia fazer um retrato, ele fazia um retrato mesmo. Então era um cara muito centrado naquilo que fazia, dominava vários segmentos na área da arte. E aí eu me apaixonei, e aí quando a gente foi morar no Taquari, que eu sou da periferia, né, sou uma pessoa, eu passei por pobreza, né, teve esse momento bom na minha vida que eu tive no Ceará, mas depois teve um momento de sofrimento, né, então a gente foi morar no Taquari, no bairro periférico, conviver com pessoas, usuários de droga, pessoas que, não é? Mas eu tinha já em mente essa educação interior, né? Às vezes meus amigos tomavam outro rumo e eu, não, isso aí não é para mim, né? Eles iam para os bares, né? E tudo, e eu ia para outro lugar, né? Meu negócio era desenho, era arte. E eu escrevi o primeiro livro, que era um livrozinho de historinha em quadrinhos chamado A Turminha Infantil. Você lembra quantos anos você tinha nessa época, Henrique? 12. 12 anos. Já tinha 12 anos. Então, quando eu escrevi esse livro, A Turminha Infantil, eu tinha 12 anos de idade. Onde eu narrava todas as historinhas, os acontecimentos no campo de futebol com os amigos, né? Na época eu tinha um amigo chamado Bilu, que era um cara assim moreno, mais moreno do que eu. E aí tinha o Manel, que ele era um ótimo jogador de bola, de futebol. Tinha o Jean, né? Enfim, eram aquelas histórias com os amigos. Tinha a meninazinha, né? As garotinhas também, na época da adolescência, chamado Sueli, né? E outros personagens que eu fui criando. E aí eu encadernava. Tinha um amigo meu chamado Elias, que hoje é uma pessoa, um político, né? Trabalha nessa área da política. E ele era guarda-mirim, na época, trabalhava na Secretaria da Fazenda. E lá na Secretaria da Fazenda tinha aquelas máquinas impressoras de Xerox. Então eu fazia o seguinte, você tem aqui um papel A4, né? Aí eu fazia aqui os quadrinhos tudinho no A4, né? Frente e verso, né? E aí quando dobrava, eu tirava a cópia frente e verso, e aí a gente ia montando os cadernos, grampeava, tudo direitinho, né? E aí eu vendia, saía de casa em casa, esse meu amigo tirava as cópias para mim, e aproveitava um momento na hora do almoço, quando todo mundo ia almoçar, ele ficava só e tirava para mim, não cobrava nada. E aí eu encadernava e vendia, comercializava. O dinheiro eu usava para comprar material didático, né? Que minha mãe ela vendia quibe, então sobrava mesmo para comprar o alimento em casa, não sobrava dinheiro para comprar material escolar e não sobrava dinheiro para comprar negócio de caderno de desenho. Eu me lembro que eu passava ali na papelaria do Arnaldo e eu via aqueles lápis, né, aquelas coisas bonitas, aqueles cadernos de desenho. O meu sonho era ter um caderno de desenho, né, que eu desenhava
nos papel que o pessoal lá da Folha do Acre doava para mim. Eu chegava a ter vontade de desenhar nesses papel aí, cara. Aí o cara que trabalhava na impressora, não, moleque, pode levar esses papéis e tudo. E eu fazia meus desenhos naqueles papel. Quando eu chego aos 15 anos, eu começo a fazer retrato, né? Então eu começo a trabalhar com retratos. E aí eu vou para os bares, né? Vou para os bares, não para ingerir bebida alcoólica, né? É claro que a bebida, quando ela é tomada de forma, digamos assim, controlada, ela é bom até para a saúde, né? Não estou falando de que a pessoa bebe é uma pessoa errada, né? Mas falando assim, que eu agora vou para os bares trabalhar, fazendo retrato. Então eu chegava, estava lá o cara com a namorada dele, né? Às vezes tomando ali um lanche, tomando um sorvete, tomando uma cerveja também. E aí eu fazia vários modelos de retrato. Chegava, eu sou retratista, eu faço retrato ao vivo. E eu, cara, ô moleque, rapaz, tu que faz mesmo, tu consegue fazer com a minha namorada? Eu faço. Quanto é que tu cobra? Aí eu falava o valor e assim eu ia vivendo. Perto da escola Dr. Carlos Vasconcelos, no segundo distrito, que foi a minha infância, né, a minha juventude, tudo foi por lá. Taquari, Triângulo Novo, ali, Triângulo Velho. Tinha uma casa, um lugarzinho que vendia sorvete. Depois o cara colocou o nome A Casa do Sorvete, né? E aí eu ia para lá, chegava lá pro cara, dizia, posso ficar fazendo retrato aí? O cara liberava, ficava fazendo retrato ao vivo e eu ia ganhando o meu dinheiro. Mas para resumir a conversa, quando foi com 17 anos, o Jornal Rio Branco estava fazendo uma seleção de caricaturista, eu fui para lá, para não se alongar muito na história. E o certo é que eu fui selecionado para ser cartunista do Jornal Rio Branco quando eu tinha 17 anos de idade. E aí eu começo a minha carreira profissional como desenhista, né? Como cartunista. Depois de um ano que eu estou no Jornal Rio Branco fazendo caricatura, eu começo a ficar, digamos, muito conhecido, porque na época quem trabalhava em jornal se tornava uma figura muito popular, muito conhecida, principalmente quem era caricaturista, né? Como as minhas charges tratavam muito de questões políticas e tinha um arrojo crítico muito forte, eu comecei a ficar assim um pouco muito conhecido. E aí eu resolvi, junto com o Zacarias Pena Verde, que era o editor na época do Jornal Rio Branco, é um rondoniense, né? Hoje ele, salvo engano, ele é editor-chefe do jornal Alto Madeira, na atualidade. Aí chegou para mim e falou, rapaz, Edilson, tu faz esses mapinguari, eu vi aqueles teus quadrinhos que tu fazia, que eu sempre fazia também, né? Mas, por enquanto, eu não tinha ainda mostrado para o jornal. Quando eu mostrei para ele, ele se interessou e falou, rapaz, o que tu acha de fazer um caderno, né? Atrás do caderno 2 do Jornal Rio Branco. O Jornal Rio Branco ele tinha um caderno, o caderno 2 era como se fosse o caderno, assim, que só saía personalidades, pessoas ilustres da sociedade, e as principais matérias saíam ali naquele caderno 2. Aí ele falou, eu vou dar uma oportunidade para ti para tu fazer na parte de trás do caderno 2, história em quadrinho do Mapinguari e do Curupira. Uma vez por semana. Aí eu digo, todo dia não tem como. Não, foi uma vez por semana, né? Porque ele tinha que criar roteiro. E eu comecei a fazer, né? Aí que o meu nome começou muito a ser divulgado e tudo. E aí eu digo, vou pintar a tela. Comecei a pintar a tela, tudo de forma autodidata. Na verdade, essa palavra autodidata a gente tem que tomar muita cautela, né? Porque ninguém é autodidata. Eu aprendi só. Não, sempre você viu alguma coisa. Sempre você leu alguma coisa, visualizou alguma coisa, entendeu? Então, é por isso que o ser humano ele tem que ser um ser sociável, né? Porque nesse momento aqui, desse nosso bate-papo, né, eu acabo aprendendo muita coisa com você e você acaba aprendendo muito comigo, né? Há uma troca de saberes, né, de conhecimento. E aí eu tive essa oportunidade, né, de ter esse contato com a mídia, de virar um cartunista muito famoso. Mas eu começo a ficar ainda mais famoso quando eu começo a ser processado, né? As minhas caricaturas, eu fui processado várias vezes, né? Por governos que governou o Acre há muito tempo. Eu tenho tudo em arquivo guardado, todos os meus processos. O meu irmão Carlos Henrique, que mora em Senador Guilmar, foi uma pessoa responsável por guardar todos os meus processos, sempre quando eu preciso de alguma, ele manda para mim, não é? E eu percebi que os governantes na época, eles não tinham noção do que era cultura. E se tinha,
é o seguinte, falharam nesses aspectos. Né? Então foram 16 processos, que eu fui processado 16 vezes, tanto por governadores, como por secretários de estados na época. E aí... Isso te afetou, Edilson? Só então, assim, você, na época, quando começou a surgir os processos, como você lidou internamente? Isso te afetou? Assim, puxa... Ou não? Como você entendeu isso? Isso afetou porque eles traçavam uma perseguição muito forte, né? Eu me lembro que eu andava várias vezes no centro, eu vinha andando no centro. Você vê o impacto que era nos anos 90, né? Eu vou fazer 48 anos, não sou tão velho, mas na época eu era um jovenzinho, um garoto, né? E aí eu cheguei a ser... pessoas chegou para mim e me ameaçou, né, pelas minhas caricaturas e tal, né, me ameaçou, eu vou te colocar preso ainda, né, eu vou colocar você na cadeia ainda, seu cartunista, né. Então a perspectiva desses processos era como se visse você como criminoso, Nilson, era isso? Sim, eu fui várias vezes ser interrogado, entendeu? Caramba! A Polícia Federal, eu fui até a Polícia Federal, vou contar um fato aqui, que é veraz, né? Tudo que eu estou falando aqui é bem veraz. Mas eu falo veraz porque esse foi um acontecimento assim, bem interessante. Eu fiz uma caricatura de uma personalidade e aí a pessoa me contratou para fazer, tu faz essa caricatura, fiz. Essa pessoa publicou, né, tudo direitinho. Eu pensei que não, eu cheguei no Jornal Tribuna, porque eu tinha saído do Jornal Rio Branco, estava trabalhando no Jornal Tribuna. Aí eu cheguei, entrei na recepção, a minha da recepção estava meio assim, tensa, e eu passei direto. Aí ela, Nilson, só um pouquinho. Disse, o pessoal da Polícia Federal estão aí. Eu olhei os caras de preto, né? Aí eles estão querendo falar contigo. E os meus amigos da época do jornal A Tribuna, estavam tudo lá, né? Caramba, que coisa! Aí disse, o senhor está sendo convidado para ser interrogado na Polícia Federal, na sede da Polícia Federal, por causa de uma caricatura que você fez uma personalidade vendendo na Amazônia, comercializando na Amazônia e tal. E era esse mesmo o assunto. Eu entrei no carro da Polícia Federal, um monte de gente olhando e tal, e o pessoal pensando, rapaz, que ele estava envolvido com tráfico, né? E tudo, mas teve esse momento na minha vida, fui interrogado pela delegada, uma japonesa, eu esqueço o nome dela na época, uma pessoa muito elegante e tudo. Os policiais federais, eles têm uma educação diferenciada dos demais. E ali fui interrogado normal, né? Depois foi liberado, né? E tudo para prestar esclarecimento acerca dessa caricatura, né? Era um processo federal, porque tratava-se, a pessoa era ministro na época, não é? E enfim, e aí depois eu começo a entrar na área das artes plásticas, né? Conheço os artistas plásticos do Acre, dentre eles, o primeiro artista que eu conheci mesmo foi o Dalmi Ferreira, né? Eu tenho um carinho muito especial por essa figura, uma pessoa que eu me inspiro muito nele, né, nas artes plásticas, e me ensinou muitas coisas na vida, né. Uma vez, eu me lembro que eu montei uma exposição no extinto Museu de Arte, né, porque ali na Biblioteca Pública nós tínhamos um museu, tá? Um grande museu, onde armazenava centenas de obras de arte de artistas acreanos, de artistas amazonenses, de artistas de outros lugares também, mas em especial de artistas acreanos, de Rodolfo Bader, de Garibaldi Brasil, né, desses grandes artistas acreanos. E eu fui fazer uma exposição lá. E a exposição tratava sobre a vida do seringal, né? E aí eu fiz um seringueiro, né? E aí o Dalmi era o curador, né, da exposição, e ele foi olhando para as minhas obras. E aí o seringueiro que eu fiz, ele estava muito forte, muito gordo. Ele parecia mais um empresário do que um seringueiro, né? Aí o Dalmi falou, olha, é o seguinte, você vai passar vergonha. Um seringueiro, normalmente, ele é um cara que caminha muito nos varadouros, ele trabalha dia e, às vezes, muitas vezes à noite. Então, ele é um cara magrinho. O cachorro dele não é igual esse cachorro que tu fez, né? Parece um cachorro de madame. Então, eu sugiro que tu viva no seringal. Porque meus pais viveram no seringal, meus irmãos mais velhos, mas eu não. Né? Eu já fui na migração, né? Que meu pai sai do seringal e vem para a cidade, então não tive muito contato. Então, o Dalmi me aconselhou, você vai para o seringal, você passa a conviver com o seringueiro e tudo, e assim eu fiz, não é? Fiz o que ele me pediu, porque você não pode fazer uma coisa se você não tiver vivência daquilo. Eu não posso pintar os índios, ou qualquer tribo indígena, sem antes estar junto com eles,
estudar a culinária deles, né? Participar dos rituais deles, né? Conhecer a comunidade, a cultura, como funciona aquela estrutura social indígena, né? Para você também, pra você depois traçar um retrato daquilo. Né? E, enfim, a gente vai aprendendo com as pessoas e o livro surge assim. Como surge o livro? O livro surge no momento da redação mesmo do jornal. Então eu passo a fazer história em quadrinho, eu passo a produzir ilustração, passo a produzir caricaturas, charges, né, e tudo. Começo a ganhar prêmios, né? Ganhei 3 vezes o prêmio de jornalismo José Chalup Leite, né? Até hoje eu tenho esses prêmios guardados, tanto os troféus como os certificados, né? Guardados assim com muito carinho. E aí, aquele barulho das olivetes, das antigas máquinas datilográficas, ainda porque o jornal Rio Branco ele foi um dos últimos jornais a se modernizar a tecnologia. Então, quando o Página 20 estava na internet, já o jornal Rio Branco ainda estava com as suas máquinas datilográficas, né? O jornal Rio Branco ele teve essa característica, né? Peculiar. E aí é o seguinte, eu vendo o Muniz, o Evandro sempre foi um cara que, o Muniz e o Evandro, muito bom de texto, né? Eles eram caras que, leitores dos grandes escritores, dos grandes jornalistas, então eles, pra você ter ideia, o Muniz ganhou muitos prêmios, aliás, o Evandro Cordeiro ganhou muitos prêmios a nível nacional, inclusive o prêmio Jabuti, né, na categoria de jornalismo, ele chegou a ganhar esse prêmio. E eu convivendo com eles, porque para me produzir as caricaturas, eu tinha que saber qual era um dos assuntos principais dos jornais. Porque o caricaturista, o papel dele vai ler as principais matérias do jornal e vai escolher uma dessas principais matérias para fazer, usar como tema para produzir a sua caricatura, a sua charge do dia. Né? Na verdade, a caricatura e a charge ela é uma síntese do jornal naquele dia. Né? E aí eu lia esses textos deles, né? E ali criou aquela necessidade também de eu produzir texto, né? E produzir. Não, a linguagem do traço é né? Mas a linguagem das letras também é muito importante. E aí eu comecei a produzir algumas coisas e aí nasceu o Mapinguari, a lenda, porque quando eu entro para as artes plásticas, depois do Dalmi eu conheço o Hélio Melo. Né? Depois que eu conheço o Dalmi, eu conheço o Hélio Melo. Os dois eram muito amigos, andavam muito junto. E aí o seu Hélio contava essas lendas dos mitos, dos povos da floresta. Meu pai contava os meus tios que viveram no Seringal. E eu me encantava em ver a forma e o método e a técnica utilizada pelo Hélio Melo para fazer aquelas narrativas e tudo. Então foi assim que nasceu esse trabalho? Exatamente. Olha aí, Mapinguari, a lenda. O Mapinguari. A lenda aí. A lenda. E esse livro, ele nasce a partir desse momento que eu tenho contato com ele e vejo ele contando essas lendas dos povos da floresta. Consequentemente, eu produzo um material, né? Mas eu não produzo um material numa tentativa de conquistar o público adulto. Né? Porque na redação todo mundo falava, Vinícius, o teu traço lembra muito Maurício de Souza, o teu traço lembra muito Ziraldo. Então se eu tivesse essa tua habilidade no desenho, tu escrevia para a criança. Olha a importância, né, de estar cercado de pessoas que podem nos auxiliar e nos dar um direcionamento, né, Nilson? Porque até então você nem pensava nisso no público infantil, né? Porque o jornal era mais público adulto, né? Isso. E você tem a humildade de ouvir. Eu falo humildade porque tem pessoas que ele ouve ali, mas ele não aceita, né? E você teve essa sensibilidade. Exatamente. E aí esses meus amigos, eles são pessoas, o Muniz, a Silvânia Pinheiro, Vânia Pinheiro, esses jornalistas, eles foram muito importantes. Mara Rocha, Vânia Pinheiro, Silvânia Pinheiro, Evandro Cordeiro, Antônio Muniz, né? Foram pessoas que deram essa alerta, né? Nilson, teu traço é infantil. Escrevi o Mapinguari, a lenda, né? Esse material eu fui na Fundação de Cultura na época, desses governos que dominavam na época, que eram os governos que me processavam. Então, todo mundo já sabe o resultado, né? O trabalho foi reprovado. Não, seu Mapinguari
ele parece mais um ursinho de pelúcia, ele não condiz com o mapinguari do fulano, com o mapinguari do Beltrano, né? O grande problema dessas pessoas que pensam dessa forma, eles acham que só existe uma forma de produzir arte, né? É como no período clássico, né? Então a arte tinha um direcionamento, perspectiva, luz, sombra, tinha que se aproximar muito do belo. Quando Van Gogh passa a pintar, entendeu, de forma diferente, usando pinceladas grotescas, aproveitando a incidência da luz solar, pintando o momento das pessoas e saindo dos ateliês e partindo para o povo, né? Essa pintura ela é rejeitada, né? Porque a pessoa entende que a arte o que é arte é somente aquilo que ele acha que é. Enquanto a perspectiva da arte, ela é constituída, e suas bases do alicerce dela, é constituído no conceito de liberdade, né? Você não pode ser pautado a fazer uma determinada coisa. O artista tem que ser livre, né? E aí o teu mapinguari não tem nada a ver com o que o Hélio Melo diz e tal, quer dizer, não tinha sensibilidade de perceber que esse mapinguari era um mapinguari para criança, né? E eram pessoas formadas, pessoas cultas, que passaram por uma universidade, né? Mas tinham um pensamento altamente fechado e que com certeza passaram pelo banco da escola, mas não aprenderam, né, o significado e os conceitos da arte. Até porque, né, Nilson, uma coisa eles falaram certo, mas não compreenderam a dinâmica. Ó. Ele não é o mapinguari do Hélio Melo. Exatamente, ele não é. Por isso que não é igual. Isso. Porque se fosse igual, era um plágio. Era um plágio. Né? Olha só, gente, a diferença. Que fofura, não dá vontade de levar para casa esse mapinguari? Então, realmente, parece que faltou um pouco de sensibilidade e conhecimento artístico, né? Exato, Eliseu. E aí eu digo não. Eu sempre fui muito insistente, né? Teimoso, né? Como diz o outro, né? Tem que teimar, né? Aí eu peguei e digo, não, eu vou atrás, não existe só isso aqui, né? Aí fui no Sebrae na época, o Sebrae investia muito em arte, né? Eu lembro que o Sebrae teve um período que patrocinava as exposições, que era muito legal o Sebrae. Mas no Sebrae também não tive resultado, mas eu cheguei no SESC, Serviço Social do Comércio, num período em que o SESC estava passando por uma intervenção, né? E aí uma dessas pessoas que veio de fora para digamos assim, reorganizar o SESC do Acre foi um cara chamado Marcos, eu esqueci o sobrenome dele, era um senhor alto que ele havia trabalhado como professor de matemática na Escola SESC de Ensino, né? Que é a escola padrão, né, nacional do SESC, né, o ESEM, né, Escola SESC de Ensino. E esse cara, ele era um cara muito sensível à arte, né? E aí, quando eu levei esse mapinguari para ele falou, rapaz, você sabia que eu vim para o Acre por causa da sua caricatura, das suas caricaturas? Olha que interessante. E aí ele me contou a história, né, por que ele veio para o Acre, se interessou em conhecer o Acre, porque ele via exatamente as minhas histórias em quadrinho do mapinguari. Aí ele olhou e falou, não, esse projeto seu aqui, o SESC aqui do Acre não tem condição de bancar. Mas você vai deixar esse exemplar aqui para mim, eu vou mandar para o Departamento Nacional do SESC. E vou fazer um projeto, porque esse seu material aqui é um material muito bom. Olha a diferença do intelectual que aprendeu com o intelectual que não aprendeu. E aí, beleza. Aí quando foi com um mês, ele falou, o seu livro vai ser impresso, você vai só autorizar o SESC. Pode ver aqui, essa aqui é a primeira edição do Mapinguari, vocês percebem que aqui tem o nome do SESC, né? SESC. Pode perceber que tem o nome do SESC aí. E, enfim, meu Mapinguari foi lançado e depois a própria Fundação de Cultura na época, né, que já tinha um novo presidente, né, que esse presidente ele já era uma pessoa já mais, digamos assim, diferenciado do que era daquele grupo que estava, né, que era não vou falar o nome porque isso aqui não tem nada a ver, mas era uma pessoa sensível e chegou a comprar uma quantidade de exemplares desse mesmo Mapinguari que foi reprovado pela mesma instituição pelo qual havia adquirido o trabalho e mandou para as escolas públicas, né, para os professores usarem como atividade extra
classe, né, para que os alunos pudessem ter acesso ao material produzido pelo Acriano. E aí depois a FEM vem e apoia a segunda edição, com a capa vermelha, né, do Mapinguari Lenda, né, essa segunda edição, que também tem uma venda recorde. Que ficou maravilhoso, hein, Nilson? Ficou muito bonito, né? Aí você percebe que a gente aperfeiçoou os traços, né, do desenho, né? Porque é um novo formato. Eles é um outro detalhe. Essa primeira edição aqui esse desenho foi feito com caneta Bic. É mesmo? Esferográfica, caneta Bic esferográfica, os traços. Escaneado no scanner e pintado no Photoshop. Mas todos esses traços foram feitos com caneta Bic, preta. E ficou perfeito, hein? Poxa. É um trabalho realmente de profissional, né? Olha isso, de quem sabe, ó. Parabéns pelo seu trabalho. E esse aqui também ficou... isso aí já foi desenhado na mesa digital, né? Na mesa digital, os traços desenhados em forma de vetor, né? Em programas profissionais, porque aí já é uma nova fase do artista, onde ele domina essas técnicas de animação e de desenho mesmo digital. E não parou por aí, gente. Parece que ainda tem mais. Ganhou uma terceira edição nisso, foi isso? Ganhamos uma terceira edição, né? A editora da Universidade Federal do Acre se interessa pelo material, não é? Vocês podem ver aí, EduFac, né? Aí vamos ver aí se o Mapinguari que foi rejeitado no passado, agora alguém vai ter que engolir, né? Porque é a editora da Universidade Federal do Acre, onde se produz conhecimento científico, resolve lançar o livro Mapinguari, a Lenda, né? Então, vamos ver aí quem é que estava errado aí, né? Será que é uma questão... Você vê, o mundo gira, né, Eliseu? O mundo gira. As coisas vão girando, e aí a gente não pode rejeitar. Quando alguém chega com uma ideia, a gente nunca pode rejeitar. E outra coisa, né, Nilson? Você está passando uma lição para a gente, principalmente para os jovens, adolescentes, os adultos também dos nossos dias, que nós estamos na era da velocidade, do fast food, do rápido. Não desistir dos seus sonhos. Porque, vejam só, o Enilson pegou a porta na cara, pá, teu trabalho não é bom, mas ele acreditou. Então, eu aproveito até para dar uma dica aqui, gente, para você do gancho dele, ó, que nós temos que ter independência emocional e saber o que a gente quer. Porque se ele fosse depender da opinião do outro, até hoje, a gente não seria presenteado, melhor dizendo, com esses trabalhos de quisso, né? Você tem que acreditar no nosso trabalho, né? Tem que acreditar. Você que é adolescente, você que é um jovem que ama a arte, você não pode desistir dos seus objetivos, né? Existem muitas pessoas que foram rejeitados, seus trabalhos foram rejeitados. Se você vê a biografia do próprio Maurício de Souza, né, que foi o primeiro personagem que ele criou, foi o Bidu, o cachorrinho, né, ele vai dizer nos seus depoimentos também que as suas histórias em quadrinho foram rejeitadas até ele chegar, bater numa porta e alguém abrir. Assim foi Ziraldo, assim foi os grandes nomes da literatura infantil brasileira. Nilson, e eu aprendi que esse tipo de situação que ocorre conosco é um teste da inteligência universal, sabe? Parece que no momento que acontece a gente não compreende, né? Mas depois que a gente vai se conectando com a espiritualidade, né? A gente vai aprendendo que a própria inteligência universal, que a gente chama de Deus, nos testa para ver se é aquilo que a gente quer mesmo. Isso. Porque aí quando a gente entende esse mistério, a gente, caramba, é isso que eu quero mesmo. Aí essa inteligência universal, ela se encarrega de começar a criar caminhos por intermédio do próprio artista, né? Mas antes da gente entrar nesses novos trabalhos, tem mais trabalho, gente, aqui do Enilson. Eu queria aproveitar a sua fala, Enilson, dessa rejeição que ocorreu. Na sua percepção, por que as nossas autoridades... Porque assim, nós temos muitos escritores, muitos artistas plásticos, pintores, enfim... Na sua percepção, por que as escolas não estão recheadas de livros dos nossos escritores acrianos? E a ênfase maior é Monteiro Lobato. Não é que não possa usar os autores nacionais ou internacionais, devemos conhecê-los. Mas deveria ter uma valorização, né, da nossa cultura local. Por que você acha que isso não ocorre? Eu acho que o grande alerta também para nós, eu sou da Academia Acreana de Letras, né?
uma instituição que me orgulha, né, pertencer a essa entidade. Mas as outras instituições, eu acho que a gente, às vezes, também é meio pacífico, né? A gente precisa também dizer para eles, comunicar para eles que a gente precisa, né, que alguém crie projetos, que alguém desenvolvam atividades, entendeu? E que o Estado tem que abraçar a causa. O problema não pode ser uma política de governo, né? Tem que ser uma política de Estado. Então, por exemplo, tem que reformular uma legislação, né? Colocando o Estado na parede para que ele mesmo seja obrigado, tá entendendo? A produzir atividades desse tipo que você fala, entendeu? Não, o Estado vai adquirir uma quantidade X de livros de escritores sacrianos, é o seguinte, para ser enviado para as escolas de primário, né, a escola base, né, e usar esses autores acrianos, é o seguinte, para as crianças também, né, no universo infantil da criança, da aprendizagem, levar o autor para a escola. Há entidades que já fazem isso, né? A SLA, eu já vi muitas coisas que a SLA fez, eu já vi muitas atividades que a própria Academia Acreana de Letras fez, mas não adianta só as instituições. Entendeu? As instituições não têm, inclusive, poder para fazer isso, né? Agora, se o Estado entra, né, aí isso se torna uma coisa mais forte, né? Se torna uma coisa mais alicerçada, né? Então é necessário que o poder público, através do nosso pedido, das entidades, é o seguinte, tome essa iniciativa. Por exemplo, você chega numa escola, você vê alguns exemplares dos escritores, mas lá na biblioteca pública. Mas se você for nas escolas públicas, você não vê esse material. É por isso que quando eu faço os meus projetos, eu coloco a contrapartida do Estado, a doação dos meus livros, para os cantinhos de leitura e tudo. Mas a quantidade, por ser muito pouco, não chega a abranger as escolas. Não é? É verdade. Então é necessário que eu acredito que o caminho é aumentar, né, os investimentos na cultura. Se você tem um edital com um investimento maior, você tem possibilidade de fazer um projeto maior, entendeu? Inclusive para fazer doação dos livros mesmo. Porque você pode fazer um projeto onde o próprio Estado já cede o recurso, né, para você estar vendendo esse material para o Estado. O Estado já pode comprar antecipado através de um projeto. Mas para isso a gente precisa de um edital com maior recurso, com recursos maiores, né? E aí tem esse ponto. O outro ponto também é a falta de cultura das próprias autoridades, né? Porque às vezes o cara foi para a universidade, ele estudou, entendeu? Mas ele não tem cultura, porque cultura era diferente, entendeu? Tá certo? E outra coisa, essa coisa de você constituir e dizer educação e cultura, tá errado. É cultura e educação. Porque quem tem um mínimo de conhecimento histórico vai perceber que antes da educação ser sistematizada através da escrita cuneiforme, é o seguinte, a cultura era a primeira forma de comunicação humana, né? Então o homem nas cavernas com seus desenhos, entendeu? Avisando às demais tribos de que aquele lugar o homem já havia passado e já havia consumido a caça que estava ali. E eles usavam a comunicação com as outras tribos através dos desenhos. Essa era a comunicação. Então a cultura, ela é antes da educação. Antecede, né? Ela antecede a educação. Está entendendo? Para que essa educação exista, a cultura criou a base dela. Criou o alicerce dela, né? Então, na proporção, quando vai descobrindo que aqueles desenhos podem ser transformados em símbolos, em outros símbolos, né, para sistematizar, né, para suprimir aquela imagem através das escritas surgido ali na região da Mesopotâmia, entendeu? E aí depois o homem vai sistematizar a ciência propriamente dita, aí você vai ver que tudo é fruto da cultura, da produção, assim, da arte, né, da essência, né? Então quando o cara coloca a cultura em segundo lugar, o Estado passa a ser assim
um grupo de pessoas que estão dominando, da própria educação mesmo, não tem conhecimento, né, das coisas. Então é muito importante a gente colocar essas coisas. Então, provavelmente por isso que essas autoridades se comportam dessa forma. Você já trabalhou como radialista ou tem projeto? Você fala bem pra caramba, hein? Eu fiz uma perguntinha pequena assim, de repente você... Não, eu não esperava por isso. Não, é a convivência com vocês, né? É a convivência com vocês, assim. A gente aprende a falar com os intelectuais, né? Com as outras pessoas. Os grandes sábios que o meio influencia a gente, né? Eu convivi também com muitos jornalistas, né? Com muitos amigos, né? Pessoas... jornalista, eu costumo dizer que eles são muito inteligentes. Historiador é muito inteligente, escritores, né? As pessoas que lidam com essa coisa da arte, eles são pessoas fenomenais, entendeu? Você vê o Dalmi, você olha o Dalmi assim, né? Você olha, aí vê aquela figura, você olha assim, né? Quem não conhece, né? Aquela simplicidade. Isso. Né? Mais um poço de cultura. A professora Luísa Lessa, né? Você olha, né, aquela mulher, mas que grau de conhecimento elevado aquela mulher tem. A professora Maria José Bezerra, né? Os outros confrades, enfim, né? Eu acho que a convivência, a gente acaba aprendendo muitas coisas. A gente aprende a falar, a gente aprende a pronunciar as palavras melhor, a gente aprende a ler. Na verdade, nós somos sempre aprendizes em tudo. Tudo é uma aprendizagem. O cara pergunta, tu sabe desenhar? Tu desenha desde 5 anos, não sei o quê. Sabe desenhar? Não, eu sou um aprendiz. Entendeu? Porque o tanto de artista com qualidade que tem, né? Eu posso citar aí o Rivas Plata, né? Posso citar aí o Marcos Lenísio, né? E tantos artistas. O Danilo de Sacre. Existem muitos artistas aí brilhantes, pessoas que possuem traços maravilhosos, né? Pinturas maravilhosas, né? Escritores, né? Os mais variados, né? Eu admiro muito o Renan escreve muito bem, né? Enfim, o meio influencia a gente, né? Então eu aprendi a falar assim com vocês, né? Olha aí a humildade dele, né? De falar com vocês. A modéstia. Tá bom, então. A gente aceita esse elogio e agradece. Mas vamos falar desse trabalho aqui, Nilson. Como surge esse trabalho? Clarinha e o Boto. Primeiro que eu homenageei, né, uma figura chamada Claudemir Mesquita, dedicatória a Claudemir Mesquita, abre aspas, homem boto, fecha aspas, e tem perdido noites de sono pensando numa forma para manter o Acre vivo. Bom, é uma dedicatória a um amigo chamado Claudemir Mesquita, mas esse livro ele surge também através de um conto, né, que o meu tio Raimundo contava pra gente, dessas histórias de boto, né? E eu vou, e claro, da minha forma, vou narrar essa história. Esse projeto já é um projeto diferenciado, onde o Estado já vai entender que a minha produção já é um período em que o Estado do Acre e seus governantes já vão entender que o meu trabalho é um trabalho extremamente propício para a sociedade, que vale a pena aprovar os projetos do Enilson Amorim. Eles já entendem o significado, os símbolos do meu trabalho, já entendem o objetivo, as características e já começam a entender, né, através do momento em que eu não vou desistindo, que eu vou continuando, né, e aí esse projeto é aprovado pela Fundação Elias Mansur, né, e primeira edição e agora também a segunda edição. A gente fala e critica um pouco o Estado, mas o Estado tem exercido um papel extremamente importante também na questão de fomentar a cultura, né? Então, seus editais, na atualidade, por exemplo, eu nunca vi. Este é uma coisa que é importante a gente falar, viu, Eliseu? Não, sim. No período em que nas outras gestões do passado, os editais, assim, o máximo de valor para publicação de livro era R$10.000, entendeu? Agora, os valores são muito mais elevados, né? Então, eu entendo que a partir do momento em que o Estado vai vendo que a cultura e vai enxergando que a cultura é importante, né? O Estado vai percebendo, né,
o quão é importante investir em cultura. Né? Porque o Estado, ele é o nosso principal mecenato. Né? Ele financia as produções culturais de uma forma geral. O teatro, a música, a literatura, as artes plásticas, enfim, todas as linguagens da arte. Não é? Agora, é necessário que isso seja ampliado. Que isso seja, digamos assim, com um maior investimento. Né? Que tenha mais investimento. Então, Clarinho Boto é financiado através de um projeto de lei de incentivo à cultura, inclusive a segunda edição também, né, foi do edital da Fundação Elias Mansur, né, que tem aí a nova gestão liderada pelo nosso grande Correinha, tá certo? E vai surgindo outros, como a Lenda da Cobra Grande, né, que era também esse conto tão interessante, né, que os nossos pais contavam, aquela história que a cobra esturrava e que o esturro dela chegava lá na igreja, não é? E que ela tinha cavado um grande buraco e que mora lá debaixo. Aí eu não sei, né? Quem sabe pode isso acontecer, né? Porque o tanto de serpente grande que tem nessa Amazônia é até duvidoso a gente querer dizer que todas essas lendas são mentiras, né? Então é muito complicado. O meu tio, Raimundo, ele cortou 50 anos de seringa. Ele falou: meu filho, o seu pai dizia que via isso, dizia que via aquilo. Eu nunca vi nada na floresta, mas eu vi uma coisa que eu nunca esqueci. Aí ele narrou, né? Foi quando surgiu também algumas coisas que ele me contou, eu coloquei nesse Mapinguari. Então ele disse que ele foi cortar seringa, e aí quando ele terminou, ele estava ele e outro companheiro dele, né? Ele estava numa estrada, o companheiro dele numa outra estrada de seringa. E aí eles tinham uma comunicação que ele chegava nos pau assim, oco, batia no pau oco, o outro companheiro ouvia, e eles se encontravam, né, no local onde eles haviam determinado. E aí ele bateu, o companheiro gritou, e eles ficaram de se encontrar num determinado lugar, para ir para o almoço, né? E aí ele se comunicou, quando ele chegou lá, o amigo dele não estava. E aí ele seguiu viagem, né? Ele desceu no riacho, e aí ele disse que olhou, e quando de repente ele viu, né, um homem todo peludo, né, bebendo água ali naquele riacho. Não é? Ele viu de costa, e aí ele disse que desmaiou. Né? Na hora foi um impacto muito grande, porque era um homem muito grande. Caramba! Ele desmaiou e ficou desmaiado. E aí ele acordou quando o amigo dele estava, Raimundo, e ele acordou aí atordoado. Ele disse: rapaz, eu vi alguma coisa assim. Aí o amigo dele falou: não, rapaz, isso é porque passou do horário de tu comer e tu estava vendo coisas. Quando eles desceram, que viram, e ele viu as pegadas. Então eles puderam comprovar que não era um sonho, não era uma miragem, né? Então a floresta tem seus mistérios, o oceano tem os seus mistérios, não é? E por que não dizer os rios, com a lenda da Cobra Grande também, tem lá os seus mistérios, né? E, enfim, isso tudo faz parte de uma construção cultural que tem que ser preservado, porque foram narrativas contadas pelos primeiros que chegaram nessa região, que eram os índios, né? Consequentemente os seringueiros, e depois os outros grupos sociais chegando aqui nessa região, né? Isso tudo faz parte de uma construção cultural que não deve ser esquecido. E por que o alvo é a criança? Né? Porque é a partir da criança é que você forma o adulto. Né? Eu tive o privilégio de um dia ser convidado pela própria Mazé Oliver de visitar uma escola. Na época ela era diretora de uma determinada escola, e eu estive lá. Quando eu cheguei na sala, uma criança me abraçou e falou: olha, esse aqui é o Enilson Amorim, né, que escreveu o Mapinguari. Eu tinha muito desejo de conhecer ele. Olha que bacana. E olha que bacana, né? Isso é impagável, né, Meu Deus do céu, uma criança conhecendo e lendo a sua história. Então, eu acredito que se a gente se for, né, que todos nós se vamos mesmo, é o seguinte: a gente acredita que já fizemos o nosso papel, mas enquanto vida estivermos, continuaremos aí falando e narrando muito sobre as lendas dos povos da floresta. Tá bom então. Vocês estão vendo aí, gente, o nível aí, o Enilson
Gigante, né? Fala bem pra caramba, o cara que conhece, o cara que tem cultura, fala com propriedade. E o bate-papo está muito rico. Agora nós vamos entrar num outro momento que o Enilson é um cara eclético, é um cara da cultura, né, da valorização. Enilson, você também é um adepto de esportes, né? Isso. Você pratica um esporte taekwondo. Não sei se é taekwondo ou taekwondo, né? Uhum. Fala um pouco pra gente dessa arte, se ela é coreana, se ela é de onde ela vem, e quais os benefícios que um praticante pode desenvolver em si mesmo, né? Porque primeiro tem que passar pela gente, né? Do ponto de vista mental e físico. O taekwondo, ou taekwondo, tanto faz, né? Como você falou, você pronunciou muito bem. O taekwondo é uma arte marcial de origem coreana, né? Ela surgiu há 2.000 anos atrás, há cerca de 2.000 anos atrás, na Coreia. E, na verdade, os coreanos, eles queriam formar o rei da Coreia, né, o príncipe coreano na época, ele queria formar um batalhão de guerreiros que dominasse a técnica de mão e pé, no combate, sem usar o uso da espada quando necessário. E aí eles criaram um pelotão chamado Varandô, né, que hoje até nos rituais do taekwondo, eles homenageiam bastante, né, esse pelotão de elite. Mas o taekwondo em si, ele chegou no Brasil em 1970, no Acre em 1989. Quem foi o introdutor do taekwondo, essa arte marcial, foi um goiano, um brasiliense, chamado José Carlos Gomes Guimarães, o popular mestre Juca, né? Esse mestre chega aqui no estado, o taekwondo não existe, ele é o introdutor do taekwondo. O objetivo dele era ir para o Peru, fazer uma divulgação naquela região, mas ele chega aqui porque, segundo o que eu conversei com ele, quando ele era vivo, né, infelizmente nós perdemos ele ano passado, pelo coronavírus, né? Mas quando ele chega aqui, ele falou para mim que o dinheiro acabou aqui no Acre. Foi um jeito que tem de ficar aqui até, né? E aí ele recebe a proposta, né, de um coronel, chamado Coronel Jordão, para ser instrutor da Polícia Militar, né? Porque eles percebem da habilidade que ele tinha, não só no taekwondo em si, mas com algumas armas marciais, como o nunchaku, né, como tonfa, né, que é uma espécie de bastão em forma de T, inclusive os policiais militares usam, né? Enfim, as polícias, de uma forma geral, utilizam para, digamos assim, bloquear a bandidagem. E ele domina essas técnicas, então o coronel propõe a ele ser instrutor. Então ele chega aqui, começa a ser instrutor, depois dá uma ideia de montar uma academia, ele monta, e depois de montar uma academia ele entra com um projeto social. Porque ele percebe que o Estado é muito carente, né? E aí tem crianças que têm vontade de treinar e não tem condição de pagar. E ele cria um projeto de crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social, né? É um projeto com o objetivo de tirar aquelas crianças que viviam na rua, né, e tudo. E eu passo pela academia, eu era vendedor de refresco, né? Vendia refresco para minha mãe. E aí eu vejo aquele anúncio e entro no projeto de menino de rua, tá certo? No mesmo período que eu faço o livro, A Turminha Infantil do Taquari, aos 12 anos de idade. E eu começo a treinar com esse mestre e, infelizmente, nós perdemos ele. Mas o taekwondo, ele não é uma arte, porque as artes marciais, elas não é uma coisa que ensina a violência, né? Você vai perceber quando você vai treinando ela. Quando você vai treinando, você fica... as suas energias, elas começam a ser queimadas. Então, às vezes, a pessoa fala alguma coisa com você e você tem aquele controle, aquele equilíbrio. Você não está carregado. Você treina o equilíbrio, né? O equilíbrio da sua mente, do seu coração. Você vai disciplinar. A resistência. O que é resistência? Resistência não é você passar 5 horas correndo, 2 horas correndo, né? Não é somente isso. Resistência é quando alguém grita com você, é quando alguém te desafia e você fica em silêncio, né? Porque existe duas coisas. Existe
o equilíbrio do corpo e existe o equilíbrio da mente. Você que é um psicólogo, especialista, você sabe disso. O homem, não adianta ele ser controlado só o corpo, ele tem que ter o controle da mente. Então o Taekwondo, ele também trabalha nessa terapia, né? Na atualidade eu estou treinando na academia do mestre Levi, né? Que é um mestre sexto dan de Taekwondo, e ele, na sua academia, como outros mestres, né? Existem outros mestres no estado. O mestre Juca se foi, né? Mas ele deixou o seu legado, né? Tem vários mestres, tem o mestre André, né? Tem o mestre Ivan Ivamoto, que hoje é instrutor da Polícia Militar. Então o Acre tem vários mestres que ensinam o Taekwondo tradicional, né? Do berço, da Coreia, né? Que tem um equilíbrio. Eu me lembro quando eu treinava com o mestre Juca, ele, no exame de faixa, todo exame de faixa, porque o Taekwondo ele tem suas faixas, né? Faixa branca, branca ponteira amarela, amarela, amarela ponteira verde, verde, verde ponteira azul, azul, azul ponteira vermelha, vermelha, vermelha ponteira preta, preta. Então todos esses exames, quando o aluno vai fazer, ele olhava as nossas notas, como é que estava na escola, como é que está a sua nota em matemática, como é que está a sua nota em português, não é? E aí ia depender da sua nota da escola, que você ia ganhar ou não a faixa, ia receber ou não a sua faixa. Se você podia ser bom ali na academia, mas se as suas notas forem baixas, você reprovava também. Então veja que ele trabalhava as duas coisas. Você precisa também ser bom na mente. O corpo é importante, mas você também, se não for bom na sua memória, na sua mente, no teu equilíbrio, entendeu? Conhecer os segredos da ciência também, da matemática, da língua portuguesa, aqui também você não vai ser. Né? Então ele ensinava muito isso. E isso foi passado para os demais mestres, né? Como o mestre Levi, o mestre André e outros mestres dessa arte marcial maravilhosa. Né? E eu treino Taekwondo até hoje porque tem essa coisa, né, de nos ensinar o equilíbrio, né, do comportamento moral, ético, o respeito também aos mais velhos, né, que isso tem se perdido ao longo do tempo. Você chega numa tribo indígena, por exemplo, os outros membros da tribo respeitam o pajé, não é? O respeito às autoridades religiosas, nós devemos respeitar. Nós perdemos muito isso, né? O respeito à figura do presidente da república, dos governadores de estado. Nós precisamos respeitar essas pessoas, não é? Porque nisso nós andamos em equilíbrio. Claro. Né? Nós respeitamos os nossos confrades, né? Na confraria nós respeitamos. Claro. Respeitamos todos, entendeu? E isso o Taekwondo ensina, mano. Respeitar o mais graduado, né? Um faixa vermelha respeita um faixa preta respeita o seu mestre, entendeu? E assim a gente vive numa sociedade em equilíbrio, porque se não existir esse respeito, a sociedade entra num desequilíbrio moral, ético, físico, mental, entendeu? Aí vira um caos, como diz os próprios filósofos Sócrates e Platão. Verdade. O próprio apóstolo Paulo, né, Nilson, ele aconselha os irmãos de Roma, os cristãos primitivos, a respeitar as autoridades, porque na época havia muito conflito e era confundida a questão do Estado com a religião ali, né? Isso. E ele falou, não vamos confundir as coisas, as autoridades são constituídas por Deus, né? Então, vamos, né? Nilson, agora, você, enquanto presidente da Asacine, né, que é a Associação Acreana de Cinema, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é essa associação e qual é a perspectiva de trabalho para o nosso público entender um pouquinho mais sobre a Asacine, falar um pouquinho do projeto que vocês desenvolveram, né, o Festicine Mulher, para o nosso público. Bom, a Asacine é a Associação Acreana de Cinema. Né? Essa instituição ela tem 38 anos de existência, né? Ela é um apêndice, ou seja, um fruto de um grupo chamado Ecaja Filmes, que era Estúdio Cinematográfico Amador de Jovens Acreano, fundado por 3 grandes pilares do cinema acreano. O primeiro deles, Adalberto Queiroz de Mello, né? É o seguinte, o Tony Van, né, que é o Antônio Evangelista, e o principal deles, que é o Teixeirinha do Acre, né? Que é o apelido Teixeirinha do Acre, mas o nome dele era João Batista Marques de Assunção. Então esses foram os 3 grandes pilares do cinema acreano.
Então eles fundam o ECAJA, depois do ECAJA vem a Asacine. A Asacine tem um papel representativo de representar a sociedade acriana no quesito do audiovisual. Toda a produção do audiovisual é o seguinte, tem um direcionamento para a Asacine. Ela é a instituição representativa de todo o segmento do audiovisual. Existem outros grupos, mas a Asacine, ela é a instituição que representa o audiovisual no estado do Acre. Eu fui eleito a primeira vez, fui reeleito, né? Meu mandato vai até dezembro de 2023, né? E, claro, evidente, vai surgir um novo presidente, porque o nosso estatuto só permite 2 candidaturas, 2 vezes, né? Você ser eleito e reeleito. E a Asacine, ela trabalha com editais. Nós, na minha gestão, nós trabalhamos com editais. Então, os editais da prefeitura, os editais do governo, nós participamos produzindo os chamados festivais. Porque a Asacine foi a instituição, juntamente com esse ECAJA, que vão dar ideia, até para a Universidade Federal do Acre, de produzir os primeiros festivais. Entendeu? Nós temos, inclusive, o Adalberto Queiroz, que ele guarda todo o acervo da instituição. Nós temos folder, né, do primeiro festival acriano de vídeo, que tem lá o grupo ECAJA e a Asacine, junto com a Universidade Federal do Acre. Então, todo esse legado cultural voltado ao audiovisual, a Asacine sempre esteve por perto. Não é? E os festivais é o nosso foco. Nós trabalhamos com festivais. Então, nós tivemos, quando eu peguei a Asacine, nós estávamos no 10º festival. Agora nós já teve 2 festivais, o 11º e o 12º. Agora, no futuro, nós pretendemos fazer um projeto para produzir, né, e lançar o 13º Festival Acriano de Vídeo. Né? O objetivo desses nossos festivais é descobrir novos talentos, dar oportunidade para esses jovens que estão produzindo. A Asacine passa a ser uma espécie de vitrine para que eles possam colocar seus trabalhos, ser exibido ao público e também receber pela sua produção, né, por estar exibindo o seu filme. Porque o artista hoje, na atualidade, eu acho assim, minha forma de compreender, por que a gente trabalha com edital? Não, vamos fazer o seguinte, essa coisa do cara estar produzindo alguma coisa, ele tem que ter um retorno. O artista, ele não é um deus, ele é um ser humano, ele precisa comer, ele precisa pegar um transporte, ele precisa de recurso financeiro, entendeu? Então a produção dele precisa ser comprada. É que nem você falou, o Estado precisa comprar os livros, entendeu? Porque você vê, é uma coisa tão antiga e parece que hoje na modernidade as pessoas ainda não entenderam, né? No século XV, por exemplo, principalmente naquelas grandes cidades como Veneza, né, Milão, na Itália, os grandes artistas como Rafael Sanzio, Michelangelo, de Lodovico Buonarroti, o próprio Leonardo da Vinci, esses grandes caras, eles tinham os grandes mecenas, né, que financiavam eles, né, compravam suas obras, contratava eles para pintar os afrescos das igrejas, né? Então os grandes mercadores na época e comerciantes que transitavam ali com mercadorias que tinham lucros extremamente altos, eles pegavam parte daquele lucro e passavam a investir. Os próprios papas, né? Sim, a igreja investiu bastante. Exatamente, a própria igreja fez um investimento muito pesado nas artes de uma forma geral. As pessoas ficam jogando pedra em igreja, entendeu? Pessoas ignorantes. A igreja teve um papel extremamente importante, inclusive na formação intelectual e científica da sociedade europeia. As primeiras universidades foram fundadas pelas igrejas, que ninguém pode desmentir isso aqui, tá? Os católicos foram os primeiros a fundarem as primeiras igrejas. E eu não sou católico, né? Mas eu estou dizendo que nós vivemos hoje num mundo adverso, sim, onde o homem tem que respeitar a diversidade cultural, a diversidade religiosa, né? Respeitar o Santo Daime, que é uma religião brasileira, claro, né? Natural brasileira e tudo. Então, a gente precisa entender da importância da religião e o seu papel na valorização das ciências de uma forma geral. Não é? É claro que teve um período em que houve alguns atritos, alguns confrontos, isso aconteceu, entendeu? Mas quem investiu
é o seguinte: na ciência e na arte é o seguinte, ninguém pode negar de que a religião investiu bastante, valorizou bastante as manifestações da arte de uma forma geral. Então, é isso. A Associação Acreana de Cinema tem esse papel, né, de trabalhar com os editais. Como você falou, agora nós lancemos o segundo Fest Cine Mulher. Teve o primeiro que foi um sucesso, o segundo ainda mais, né, porque no período em que a gente fez o primeiro, foi aquele período de pandemia, tudo fechado, as restrições muito fortes, né? E claro, tinha que acontecer isso, mas aí no segundo momento nós já temos um Fest Cine Mulher mais arrojado, com um público maior, né? A gente trabalhando com as parcerias, com as instituições, com a Academia Acreana de Letras, com o IFAC, não é? Com o governo do estado do Acre, financiando, com a Fundação Garibaldi Brasil. Uma integração já. Uma integração. E a gente pretende realizar, a nossa ideia é expandir o Fest Cine Mulher para os outros municípios, fazer a nível de estado, não centralizar somente para Rio Branco, né? Nós temos, a Associação Acreana de Cinema tem alguns núcleos espalhados em alguns municípios. Nós temos em Capixaba, nós temos em Senador Belmar, nós temos em Cruzeiro do Sul, não é? Nós temos vários núcleos. Então a gente pretende fazer um Fest Cine em todo o estado, entendeu? Pegar os novos talentos, revelar esses novos talentos. Um dos talentos revelados foi a própria menina da SLA, uma moça chamada Lídia Xavier. Uma menina extremamente talentosa, extremamente, digamos assim, criativa na sua produção. E aí eu aproveito aqui para parabenizar essa garota, que é uma menina que... Ela é uma escritora também, né? É escritora. Escritora também. E, enfim, então a Zacine, ela tem esse papel, né? De revelar novos talentos, de oferecer oportunidade também de cursos, né? Que todos os nossos festivais a gente oferece cursos. Agora mesmo, no segundo Fest Cine Mulher, nós oferecemos um curso ministrado pelo cinegrafista e jornalista Oscar Xavier, onde ele deu um curso de edição de imagem. Teve a participação também da Lídia, né? Usando esses recursos da modernidade, os recursos tecnológicos, porque a tecnologia, a gente não pode também, digamos assim, endemoniar a tecnologia. A tecnologia, ela tem o seu papel importantíssimo na formação intelectual, na velocidade das informações, né? É claro que isso tem que ser controlado, não pode também, você não pode deixar uma criança, por exemplo, até altas horas da noite em jogos, mas você pode deixar ela no computador lendo um livro do Machado de Assis, uma obra literária tipo Dom Casmurro. Claro. Hoje você pode baixar livros em PDF, a criança pode ter acesso àquilo ali, ler no computador ou no próprio celular. Às vezes a gente é tão ignorante de um jeito que a gente acha que a pessoa está no celular ali, às vezes a pessoa está lendo. Não é? Na verdade? Olha, já está nas redes sociais. Não, mas você olha, a pessoa está lendo. A minha filha, por exemplo... A gente baixa muito e-book no celular. Então pronto. Então é isso. A Zacine tem esse papel, o papel de difundir os editais de uma forma geral. Entendi. Enilson, olha, é um prazer muito grande, cara, ter nesse bate-papo contigo. Prazer. Mas, como tudo que é gostoso, a gente lamenta quando encerra, né? Eu estou lamentando, estamos finalizando. Mas antes de finalizar aqui, eu queria que você deixasse para o nosso público e quem está nos assistindo as suas considerações finais. E quem quiser lhe conhecer melhor, as suas redes sociais, onde adquirir seus trabalhos, ou a Zacine também, fique à vontade. Bem, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar participando aqui desse bate-papo, né? O meu amigo Adalberto Queiroz também tinha falado também que ia participar, não sei quando, não sei a data. E aí sobre o cinema, ele vai ter ele é um poço do conhecimento do cinema, vai ter uma oportunidade para conversar, para dar mais detalhe para vocês, porque o Adalberto é uma figura muito ilustre, né? E é um símbolo do nosso cinema acreano. Sobre esta oportunidade, estou muito grato de estar aqui, reforço. E dizer que os meus livros você pode estar adquirindo na livraria Paim, um livreiro, tão famoso livreiro Paim, você pode estar adquirindo. Faltou ressaltar também que alguns desses livros também foram adaptados para animação, mas numa outra oportunidade, que o nosso papo demorou muito, numa outra oportunidade vamos falar um pouco das minhas animações, que eu trabalho também com desenho animado. Dizer que sou muito feliz e o recado que eu dou, sou muito feliz por ter essa oportunidade de estar produzindo meu trabalho, né, divulgando e tudo. Eu gosto muito da arte, eu sou um amante da arte de uma forma geral. E dizer para você, né, que gosta de arte, que gosta de literatura, de teatro, de dança,
das artes plásticas, da literatura, tá certo? Que se você sonha, continue a sonhar, né? Porque, como diria o Ferreira Goulart, às vezes eu me lembro que ele fala o seguinte, que a arte é uma das mais belas de todas as mentiras. É um pouco pesado isso, né? Mas o que ele quis dizer? Quando eu olho para você, né, que está me ouvindo e faço o seu retrato aqui, né, você é o real, né? Mas esse desenho que eu fiz é uma mentira, mas é uma mentira que vai revelar uma verdade. Quando alguém vai olhar, rapaz, parece com fulano, é o fulano. Uma representação. É uma representação da verdade, não é? E o ser humano não vive sem arte. Nós consumimos arte, né? Chegamos terapêutica, né? Exatamente. Você chega na rua, no centro da cidade, você vai ver a arquitetura, né, do palácio do governo, você vai ver o modelo arquitetônico da Assembleia Legislativa, você vai ver o modelo arquitetônico do quartel da Polícia Militar. Aquilo ali tudo passou pelas mãos de um artista, por um arquiteto que traçou as linhas, né, que coloriu o ambiente, né, que fantasiou aquilo, né, e transformou a fantasia numa realidade, né? Então, a arte tem essa capacidade. Então, que você nunca desista de seus sonhos e continue a trilhar nesse caminho, que com certeza você será mais uma pessoa feliz como eu e como o Eliseu também, e todos os membros da Academia Acreana de Letras, da SLA e de outras instituições, dentre elas a própria Associação Acreana de Cinema. Assim. Forte abraço. Gente, para vocês que ainda não nos seguem no canal, que não é um seguidor, um recadinho rápido, é uma forma de você nos financiar sem colocar a mão no bolso. Você se inscreve no canal, você comenta, divulga o nosso trabalho para os amigos, isso é uma forma gratuita de você nos patrocinar e a gente fica muito grato se você nos ajudar nesse trabalho. Esse foi mais um bate-papo entrevista com escritores e artistas acrianos, que é uma realização da Sociedade Literária Acreana. Um forte abraço, beijo no coração e a gente se encontra no próximo entrevistado.